Botafogo existe comunismo, não existe comunismo? Que história é essa? Não, é que a teoria crítica relativiza tudo. Tudo é relativo para um esquerdista. Então ele fala, não existe o comunismo, nunca foi implementado. O socialismo real nunca chegou lá, nunca chegamos no socialismo real. E daí é que nem feminismo. Não existe um movimento feminista, existem feminismos. Então eles relativizam tudo para interditar o debate e falar, acredita em mim, vai, cala a boca. Eu sou a referência aqui e vamos tocar o barco. Ou é a Ungueira, ou é o professor universitário, ou é a jornalista militante. Isso pode, porque o Cristiano alegou que não existe mais teologia da libertação, gente. Veja o grande absurdo. Você tem vídeos e vídeos de padres e pastores fazendo apologia ao socialismo e à esquerda e ao Lula, né? Pessoal, a teologia da libertação acabou em 1980. Não acabou nada. Não existe mais. Comunismo. É tipo o comunismo que não existe, um terço do mundo já foi comunista. E a partir do fim da Guerra Fria, a partir da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, acabou o comunismo no mundo. A Venezuela é o quê? Hoje em dia, nós só temos 2 países comunistas no mundo. Na verdade, um comunismo mais clássico, vamos dizer assim, Coreia do Norte, né? Um ovo, clássico. Né? Qual que é o heterodoxo? Tem o ortodoxo e tem o heterodoxo. Um pouco diferenciado, que é o comunismo de Cuba, que você somar esses 2 países no mundo, nós estamos falando de 30 milhões de habitantes. Mas como é que é o comunismo diferenciado? Ele mata mais leve. E meio de habitantes. Ele mata com carinho. Ele mata com uma bala que tem a bandeira da diversidade. É a bala do comunismo leve. É a bala que lia antes de matar as pessoas. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu não estou dizendo que o comunismo é bom nem é ruim. Só que ele não existe. Existe nos livros de história. Não existe. Qual é o sistema da América Latina? Mas eu acho que a gente está muito preso. Capitalista? A América Latina inteira é capitalista. A gente está preso ao... Desculpa. A Venezuela é capitalista? A Venezuela é um estado capitalista. Tem um governo de esquerda, tem uma ditadura de esquerda, mas é um país capitalista. E a ditadura de esquerda tem qual regime na cabeça? A ditadura de esquerda voltada... É o quê? Comunista, socialista ou não? Socialista, voltada... então existe socialismo. Qual é a diferença entre socialismo e comunismo? Então, vem cá, o socialismo nada mais é do que um caminho para o comunismo. Não vamos atravessar o samba. Pessoal, não vamos atravessar o samba. Qual é a diferença do comunismo e socialismo? Comunismo é um regime econômico. Regime econômico comunista, a gente só tem 2 no mundo hoje, Coreia do Norte e Cuba. Cuba ainda mais ou menos. Bom, eu discordo de você, Cuba cara. mais ou não menos. É um regime econômico. É um regime econômico. Comunismo não é apenas um regime econômico. Ele é uma série de ideias, é um padrão de ideias, é uma ideologia. O comunismo é uma forma de pensar, é uma forma de acreditar de como o mundo deveria existir. Sim, exatamente. Se não está sendo implementado, não significa que essa ideia perdeu força. Só significa que no mainstream político que decide a economia, essas ideias não têm força para serem implementadas. Mas elas estão rodeadas na cabeça de milhões de pessoas. Mas, Monark, me diz qual país no mundo virou comunista nos últimos 30 anos? Me diz um. Mas é porque o comunismo ele entra num problema que é a realidade. Não funciona. Então acabou, morreu. O comunismo, ele viveu muito forte no mundo. Você tem o Partido Comunista no tempo Brasil. da Guerra Fria, no tempo de 30 anos atrás, pelo menos. E acabou com o fim da Guerra Fria. O que o Partido Comunista quer, então? Por que existe um Partido Comunista no Brasil? É um partido que defende as bandeiras comunistas, defende a linha de pensar do comunismo, mas que não quer o comunismo. se posiciona nos seus estatutos e tudo mais, não de fazer uma revolução comunista, mas de fazer uma defesa de bandeiras socialistas. Aí esse nível de relativismo, aí eu realmente não... Vamos tentar Você tem a China, Partido Comunista Chinês, gigantesco, o maior partido político que existe no mundo. E você tem milhões... Se você me disser que a China é comunista... E milhões de pessoas... Mas então, aí mas é isso que é legal do debate. Então, mas isso que é legal do debate. Você não tem liberdade de expressão, você não pode falar contra o governo, você ganha quando o governo determina. É o capitalismo de Estado, gente. É o crime perfeito. Esse é o crime perfeito, porque a hora que eu viro e falo, como que você chegou no poder? Fala, pela revolução. Eu matei a oposição, peguei o poder e eu tenho lá as zonas econômicas especiais da China, onde o mercado não é livre, porque o Estado chinês é sócio de qualquer empreendedor chinês. Você tem que ter um membro do Partido Comunista Chinês, Volkswagen lá tem o CEO, acima do CEO sabe quem está lá? O representante do Partido Comunista Chinês, que vai tomar decisão sobre o que acontece na fábrica, com o sindicato. Então, não tem esse papo de não existe comunismo. Existe. É exatamente o book, né? O book de ideologias. O plexo aí de padrão ideológico, de princípios ideológicos e valores que informam como a pessoa vai conduzir aquele Estado. E é, sim, baseado em autoritarismo,
totalitarismo, tudo de pior que você pode imaginar, que é o exercício de um grupo de pessoas sobre todo o resto. É isso. Marcou. Isso existe, sim, e é um mal que está corroendo a América Latina. A gente tem esse problema aqui na América Latina. Com certeza. Não adianta sair falando. Tem gente falando que eu tenho um elan ali de livre mercado, portanto é capitalista, estamos livres da peste de comunista. Não, comunismo é toda uma estrutura de poder. Eu acho que está mais vivo do que nunca, está dominando o mundo. Sim. Porque a China e a Rússia têm bases comunistas socialistas, não são países livres, você não tem liberdade total. A América Latina está quase toda tomada. E quem são os países com potência bélica maior, além de China e Rússia, juntas? Porque nessa guerra agora da Ucrânia, nós vimos que a China apoiou a Rússia. Ficou, calada. Desculpa, pessoal, mas uma ameaça socialista e comunista está altíssima, como nunca antes. Pessoal, nós temos que dividir o mundo hoje, o mundo moderno 2022, entre totalitarismo e liberdade. E não entre comunismo e capitalismo. Só que comunismo tem gente que e capitalismo é livro de história. O Bolsonaro de totalitarista, você me desculpa. Mas totalitarismo é derrubarem o meu canal. Isso é da disputa política. Chamam o Lula de comunista, chamam o Bolsonaro de nazista. Então ele já declarou. Mas eu vou concordar com ele nesse sentido. Concorda, Monarca. Porque a gente às vezes coloca o comunismo como demônio e é a culpa de todos os problemas da nação. O Lula é comunista? Não. O Lula é um oligarca que só está interessado em se manter no poder e ter a maior hierarquia possível dentro da sociedade. É só isso que ele se importa. Se for com o comunismo, se for roubando pra caramba, se for com o capitalismo, ele não se importa o que ele usa. O importante para ele é vencer. É vencer. Mas não significa que o comunismo não exista. Ele existe. Só não é o maior mal do mundo. Não, só é ínfimo, exato. O totalitarismo é o maior problema. O autoritarismo é realmente o maior problema. O que está acontecendo na internet, na TV, no rádio, no jornal, dessa matança das narrativas, é um pensamento totalmente totalitário e não é necessariamente comunista. Entendeu? Exato. Enquanto a gente fica nessa coisa... Você precisa assistir esse vídeo que no início do programa o Paulo Figueiredo falou. O Lula falando como ele ia implantar o socialismo no Brasil. É fantástico. Exatamente. Ele está num avião e ele conta que ia demorar 30, 40 anos, mas até lá ele ia morrer, então ele ia tentar adiantar esse plano, de colocar esse plano em ação. Não acho que o Lula é assim tão... Acho que é do... Ele é muito... Ele disfarça muito. É o trecho do Moreira Salles, do Entre Atos. É um documentário chamado Entre Atos. Que é o famoso gramscismo, né? Marxismo cultural, né? O comunismo viu que através das forças armadas, através da revolução, não ia conseguir dominar o mundo, né? Pra falar assim. Então, ele começou a implementar o gramscismo, que é você, aos poucos, né? Através das décadas, se inserindo dentro das instituições de ensino, na mídia. É por isso que todas essas instituições hoje estão dominadas pela esquerda, porque é um trabalho feito desde a década de 60, quando começou a aplicar essa técnica, para que você possa enfraquecer as pessoas ideologicamente, enfraquecer as famílias, e dessa forma elas aceitem de bom grado uma ditadura comunista depois. Pessoal, o comunismo é fumaça. Enquanto a gente fica preocupado em afastar essa fumaça comunista, o totalitarismo vai ganhando força. Isso é muito ruim.